Meu querido irmão, minha querida irmã, quero partilhar com você nesse breve vídeo sobre a coordenação, sobre o pastoreio na coordenação de um grupo de oração. Esse é um assunto de grande importância, porque ele vem de um chamado do próprio Senhor, que está na palavra de Deus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Velai sobre o rebanho de Deus que vos foi confiado, que vos é confiado. Sendo assim, meus irmãos, não só você que está na coordenação de um grupo de oração, ou até mesmo de um outro serviço, mas todos nós, de um modo geral, servos e servas, precisamos ter essa palavra muito presente no nosso coração, muito presente na nossa vida. Velar pelo rebanho de Deus que nos foi confiado. Eu não sei qual é o rebanho de Deus que foi confiado a você nesse tempo da sua vida. Eu sei que muitas vezes na minha vida, alguns rebanhos já me foram confiados. Quando eu coordenei o meu grupo de oração, quando eu coordenei a renovação carismática da minha diocese, quando eu coordenei o Ministério de Pregação do Estado do Rio de Janeiro. Mas em todas essas coordenações, em todos esses momentos, no meu coração era muito forte, muito latente a necessidade de pastorear esses irmãos. Sendo assim, o coordenador é aquela pessoa que responde ao chamado de Deus para zelar, para cuidar de todos aqueles que Deus conquistou com o seu sangue. O Senhor Jesus conquistou-nos todos pelo poder da graça da cruz, pelo poder do teu sangue. E todas essas pessoas que foram conquistadas pelo Senhor, pelo seu sangue, elas precisam ser pastoreadas. Por isso que a palavra de Pedro, da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2, diz: velai sobre o rebanho de Deus que vos foi confiado. Sendo assim, irmãos, uma primeira atitude é fundamental para o pastoreio numa coordenação: acolhimento. Acolher a pessoa, saber acolher com o coração, saber acolher com o olhar, saber acolher com a própria vida. Porque muitas vezes as ovelhas, os irmãos que vêm para serem pastoreados por nós numa coordenação, nem sempre são ovelhinhas mansas. Às vezes são ovelhas rebeldes, às vezes são ovelhas carentes, ou quem sabe ovelhas duronas demais, muito duras consigo mesmas e com as pessoas. E o coordenador deve ser uma pessoa que compreende a todas, que compreende a que é rebelde, que compreende a que é durona, que compreende aquela que é carente, que está sempre dependente de uma atenção. Todos devem ser pastoreados, todos devem ser cuidados pelo coordenador, sobretudo do coordenador do grupo de oração. O coordenador do grupo de oração é alguém importante na vida de uma pessoa, principalmente daquele que está começando a caminhar no grupo de oração. Então o coordenador ele deve compreender a todas e deve dar o exemplo do pastor. E no exemplo do pastor eu gostaria de destacar 4 atitudes. A primeira atitude, ele deita à porta do redil para evitar que as ovelhas fujam enquanto ele dorme. O que isso significa? Significa o zelo, a constância. Ele não se descuida nenhum momento de nenhuma de suas ovelhas. Segunda coisa, quebra a perna da ovelha fujona. A ovelha fujona, ela, no contexto do pastor, muitas vezes o pastor vai lá e quebra a perninha dela para que ela possa ficar convivendo com ele por um período, ele a coloca no ombro, Esse quebra-perna muitas vezes é uma correção fraterna, muitas vezes é a necessidade de uma conversa mais fraterna, mais próxima com aquele servo, para dizer para ele: olha, meu irmão, isso que você está fazendo não poderia ser assim, sempre com muito amor, com muita caridade, com muito carinho, mas deve ser feito. Ajuda a ovelha que caiu doente, oferece a ela alimento, oferece o ombro, a atenção, coloca aquela ovelha no ombro para que ela possa sentir o seu cheiro, o seu carinho. Ou seja, meu irmão, e estou dizendo aqui de uma linguagem do pastor de ovelhas, animais, mas estou fazendo com isso uma comparação de você, pastor, de você, coordenador,
conduzindo as ovelhas do seu redil. Traga para perto do seu coração, coloque essa ovelha no seu ombro. O pastor não pode ter nenhum outro interesse a não ser o bem das suas ovelhas, como aquela música muito bonita da igreja que cantamos sempre. Quanta vida eu tiver, eu lhe darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Quanta vida eu tiver, eu lhe darei. O coordenador, por ter sido escolhido para ser coordenador, ele tem uma grande dívida com o Senhor. Pela honra, pela graça que Deus deu a ele de coordenar durante um período, ele tem uma grande dívida com o Senhor. E essa dívida com o Senhor, nós coordenadores, de qualquer instância que for, ela tem que ser paga com uma palavra: zelo. Sim, meu irmão, a palavra zelo. A principal palavra que deve nortear o coração de uma pessoa que coordena qualquer coisa: zelo. Para pagar a sua dívida, mediante a honra que Deus te deu de coordenar um grupo de pessoas, ofereça em troca zelo, amor pelos irmãos. E assim, o seu pastoreio numa coordenação vai ser muito eficaz. Deus o abençoe e faça de você cada vez mais um coordenador, um pastor zeloso. Que Nossa Senhora interceda para que você seja tão zeloso quanto ela foi zelosa nos cuidados com Jesus, como ela é zelosa nos cuidados conosco, seus filhos, que você também seja como Maria, um exemplo de fé, um exemplo de zelo. Deus o abençoe.